Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações. Hoje conto com a presença de Ademar Orsi. Ele é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, professor universitário e sócio da Cedro Pesquisa, Ensino e Consultoria. Vamos discutir neste programa o tema da avaliação de desempenho. Ademar, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, EGAP, para falar um pouco sobre a gestão do desempenho público. Bom, existem algumas linhas teóricas que falam que o desempenho individual ele não é crucial para o desempenho da organização e que os processos organizacionais que determinam se o desempenho da pessoa será bom ou ruim. Uma das referências, eu acho que mais ilustrativas, é o Deming, William Deming. É preciso avaliar o desempenho dos servidores, dos profissionais? Isso é importante para as organizações ou, de fato, são os processos que regem o desempenho organizacional? O próprio Deming, que você citou, diz que o que não é medido não é gerenciado. Portanto, avaliar continua sendo uma tarefa importante para as organizações. Por mais que existam processos muito bem estruturados, com definições muito claras, são as pessoas que fazem as coisas acontecer, né? Então, a participação de cada um é importante e nesse sentido, cabe a continuidade da avaliação nessas organizações. Mas assim, o discurso da não avaliação, ela vem crescendo, pelo menos tenho lido de alguns autores que vem falando que a avaliação em si do desempenho, ela deveria ser abandonada porque ela é mais um processo burocrático, um processo que atrapalha a organização do que estimula os resultados. Dizem que o feedback é importante, essa avaliação, vamos dizer assim, não estruturada. Como que você vê essa tendência de retirar esse processo mais estruturado de avaliação por uma avaliação mais informal, mais da conversa do dia a dia? Eu não diria que existe uma tendência de retirar o processo formal, eu diria que existe uma tendência de colocar foco no que é realmente importante, que é a questão do feedback, né? Avaliar por avaliar, simplesmente registrar um documento e armazenar essa informação num banco de dados, não leva realmente a nada, né? Há a necessidade de se identificar o que vem acontecendo e procurar resolver ou procurar melhorar, né? Registrar pura e simplesmente não é algo importante, né? Ele não muda o processo, não muda o comportamento das pessoas. E, portanto, jogar foco no feedback é algo extremamente importante. É o que faz realmente a mudança, né? E eu acho que isto é que vem sendo tratado hoje com maior intensidade, né? O feedback como forma de mudança, como forma de desenvolvimento. O investimento dessa conversa do gestor, Exatamente. esse retorno constante, Exatamente. dando orientação. E há que se verificar também que essa formalização do processo em organizações complexas, ela é necessária, né? A organização precisa estabelecer linhas de ação, estabelecer caminhos a serem seguidos e, ao mesmo tempo, identificar e desenvolver nas pessoas certas competências que são mais estratégicas, que são da própria da organização como um todo. Então, o olhar do gestor, sem uma estrutura de RH, vamos dizer assim, né, olhando, direcionando essa situação, pode levar a uma dispersão dos esforços, né? Então, eu acredito que o feedback é importante, tem que jogar foco nesse tipo de coisa. Processos formais de avaliação não devem ser eliminados, no sentido de dar realmente esse direcionamento para o que a organização precisa. E no setor público, eu não sei como você vê isso, parece que isso é mais forte, porque a gente tem sempre a necessidade de registro de tudo, Sim. né? Você não Sim. pode simplesmente lidar com o papo entre o gestor Sim. e o funcionário, é preciso que isso tudo se torne um documento, se torne Exato. algo, um documento público para que aquilo fique registrado até com uma possível prova de alguma situação futura, seja para dar benefícios, com prêmios, com progressão na carreira,
ou até mesmo para, nos casos quando há demissão de estágio probatório, que você precisa ter tudo devidamente registrado. Também que você falou das estruturas de grandes organizações, é o tamanho, né? Quando a gente fala de uma Secretaria de Estado que tem mais de 100 mil funcionários, se você contar com não tiver estruturado, você nunca vai ter a visão do todo. Exatamente, exatamente. E as visões, né, de cada gestor são diferentes, né? O que um valoriza pode não ser valorizado por outro. Então, é importante que a organização direcione isso. A organização diga, olha, nós temos que verificar estes pontos. E os registros são importantes, justamente para esse tipo de coisa e para dar transparência nos processos que são decorrentes da avaliação e da gestão do desempenho, né? É importante ter registros, é importante deixar que as observações sejam claras e acessíveis a todos, né? Você falou a respeito do gestor e dos gestores, né? Cada qual ter uma determinada visão do que é importante. A formalização, você acha que minimiza isso? Porque isso é um dos grandes problemas que são relatados em processos de avaliação de desempenho. É a falta de um... Fala-se muito em subjetividade, porque um gestor pode ser mais, vamos dizer assim, mais liberal, o outro mais rígido e assim por diante. Como lidar com essa... Esse é um dos problemas, ou uma das dificuldades da gestão do desempenho em qualquer organização, né? Não só nas organizações públicas, mas nas privadas também, né? Essa visão do trabalho que cada gestor tem. Por isso que a formalização, né, um sistema mais estruturado da empresa, da organização, para esse sistema, para essa verificação, é importante, né? No sentido de se estabelecer com maior clareza o que deve ser avaliado, né, e como deve ser avaliado. Nesse sentido, se procura homogeneizar as visões, as diversas visões que esses gestores têm, né? Mesmo assim, a gente ainda tem situações de maior exigência ou de maior leniência aí de algumas pessoas. Mas é um processo que tem que ser conduzido no sentido de convergir para uma visão mais próxima, né, entre eles. Até porque, posso estar enganado, mas até quando a gente fala de metas objetivas, esse problema de ser mais exigente ou menos também aparece, né? Sim. Não é só da avaliação comportamental, da dia, mas você pode ter uma meta mais rígida ou uma meta muito mais fácil de se alcançar. De ser obtida, exatamente. Então mesmo quantificando, né, tangibilizando essas situações, a gente pode ter também esse tipo de situação. Essa variação. A gente até agora falou muito mais das críticas a respeito dos processos de avaliação, mas quais são as maiores dificuldades para construir os processos avaliatórios? Não só a avaliação em si, essa relação com o gestor, mas a construção desses sistemas de gestão de desempenho que sejam coerentes para poder alcançar uma maior adequação no processo de critérios, mais igualdade de critérios, garantir que a avaliação tenha os efeitos esperados. Exato. Bom, em primeiro lugar, saber para que a gente vai avaliar, né? Qual é o objetivo dessa avaliação? Há uma série de sistemas de recursos humanos que podem ser municiados, né, pela avaliação ou pela gestão do desempenho. Pode caminhar a gestão do desempenho simplesmente por uma questão do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento pessoal, pode encaminhar os resultados da avaliação do desempenho para remuneração, pode encaminhar para punições ou coisa que vale, que é mais difícil, mas que nem deve ser muito objetivo, mas são possíveis formas, até para seleção, né, para carreira e tudo mais, né? Então, o primeiro passo é realmente identificar para que a gente está utilizando esse processo, né? Essa é uma situação. Raramente no setor público a gente encontra sistemas para remuneração variável, coisa desse tipo, né? Em geral é para remuneração fixa ou para promoções e coisas desse tipo. E também para desenvolvimento. Então, definindo claramente o que se espera desse tipo de coisa, vai se buscar, então, qual é a melhor técnica, melhor procedimento para a realização desse processo de avaliação. Então, essa é a primeira etapa nesse sentido. E quais técnicas são relacionadas a que objetivos organizacionais? Ok.
que a gente pode usar, por exemplo, 360 graus, avaliação por objetivos, elas têm algum, vamos dizer assim, uma maior tendência de uso num objetivo ou não? Hoje, como eu falei, para a remuneração variável, a gestão por objetivos, a administração por objetivos é a mais adequada, né? Estabelecer metas e essas metas serem acompanhadas e mensuradas, né? Para o desenvolvimento profissional, a avaliação por competências é uma forma interessante de cumprir com esse objetivo. Pode-se verificar também questões comportamentais, né? Como que a pessoa se relaciona ou como ela está aderente aos valores de uma organização. Então, cada objetivo se deve verificar qual é esta situação. Você tocou no ponto da avaliação 360, né, ou multidirecional. É difícil ou é impossível utilizar uma avaliação 360 para questões de competências, né? O gestor tem muito mais clareza de como a pessoa se desenvolve, como ela entrega em cada uma dessas competências. Já na questão comportamental, a avaliação 360 ou multidirecional seria mais adequada para esse tipo de coisa, até porque ela é mais voltada para o autoconhecimento, para o seu desenvolvimento individual, né? A gente está falando aqui avaliação, gestão, cada hora a gente usa um Sim, termo. Tem sim. diferença entre Sim. falar em avaliação de desempenho e gestão de desempenho? Eu acho que o termo avaliação de desempenho é uma parte, né, do processo de gestão do desempenho. E eu acho que é isto que aquela crítica inicial a esse processo se dava justamente na década de 70, 60, quando não havia um acompanhamento. Primeiro, a definição do que se espera da pessoa, né, quais são as expectativas em relação ao trabalho daquela pessoa, seu comportamento naquela organização, tudo mais. Esse tipo de coisa não era colocado e simplesmente se fazia uma verificação, muitas vezes com base em aspectos que não são realmente importantes, como assiduidade, pontualidade, obediência ao chefe, coisas desse tipo que eram muito utilizadas, aspectos que eram muito utilizados naquele momento, né? Quando se fala em gestão de desempenho, então se define o que é esperado da pessoa durante um determinado período, há um acompanhamento, né, do que deve ser mudado, do que deve ser melhorado, e a partir desse tipo de coisa, então, realmente, ao fim do ciclo, se fazer a avaliação e começar novamente. E é por isso que se trata de gestão do desempenho, não somente a avaliação do desempenho. As consequências da avaliação também entram na gestão ou não? Elas extrapolam esse ciclo de gestão do desempenho? Por exemplo, uma promoção. Exato. Esse ciclo todo, né, esse processo todo, ele vai gerar informações para a decisão em outros sistemas, subsistemas de recursos humanos, né? Como eu coloquei, treinamento, desenvolvimento, remuneração e outras possibilidades, até seleção para a situação de carreira. Tem um artigo que você e o professor Cassiano Machado escreveram, chama Gestão do Desempenho no Setor Público. Vocês destacaram que existem aspectos do contexto que afetam a gestão do desempenho. Eu vou citar um trecho aqui que diz: o desempenho é decorrente de múltiplas variáveis, não podendo ser atribuído exclusivamente ao funcionário a responsabilidade por problemas de desempenho. Além das características pessoais do avaliado, tais como habilidades, atitudes, personalidade, escolaridade, também o suporte organizacional para o desenvolvimento das atividades, expresso ou não em várias particularidades do contexto, pode interferir no desempenho do funcionário. Isso reforça um pouco do que a gente falou logo no início, né, dos processos do ambiente de trabalho. Bom, dentro disso, qual que é o papel do gestor? Qual o impacto do gestor nesse contexto do desempenho do funcionário? A gente poderia dizer que o desempenho é consequência, é uma função, primeiro da capacidade que a pessoa tem para a realização daquela determinada atividade para a qual ela foi contratada e tal. O segundo é o esforço que ela coloca. Ela pode ter capacidade, mas não colocar o seu esforço para a realização desse tipo de situação. E esse esforço, obviamente, é dependente também do quanto que a organização facilita o trabalho dessa pessoa,
Né? Então, esses 3 aspectos são fundamentais para que realmente o desempenho aflore. Nesse sentido, quer dizer, é papel do gestor, qualquer organização, ser um facilitador do processo de realização das atividades daquela determinada unidade, né? E direcionar os esforços para que aqueles objetivos da unidade sejam alcançados. E aí, esta dificuldade eventual que pode acontecer em relação a problemas organizacionais, ela passa a ser minimizada por essa atuação do gestor. E você vê que os gestores, em linhas gerais, eles estão preparados para esse papel, assumir essa vanguarda na gestão do desempenho, conduzir essa equipe? Eu diria que, infelizmente, não. Essa é uma das grandes dificuldades, não só da gestão do desempenho, mas a própria qualificação, o preparo dos gestores em geral no setor público, né? Dada uma série de dificuldades que existem, né, típicas de organizações burocráticas, como organizações públicas, o gestor acaba tendo um papel dificultado, né? A sua atuação acaba sendo dificultada. Depende muito mais de burocracias do que da sua vontade de agir nesse sentido. E muitas vezes se sente amarrado. Uma outra situação é da alta rotatividade que existe no setor público na questão gerencial, né? Ou seja, nem sempre os escolhidos para a gestão são aquelas pessoas mais preparadas para esse tipo de situação. E o que revela, o que pode ser um bom indicador para a gente saber se um gestor está preparado para assumir essas responsabilidades de avaliação dos colaboradores, dos servidores? Tem alguma coisa que a gente possa... Eu acho que maturidade profissional, eu acho que esse é um aspecto importante na atuação do gestor, né, para que esse tipo de coisa aconteça. E uma certa independência em relação àquele grupo que ele conduz, né? Acho que são 2 aspectos muito comportamentais e muito de preparação nesse sentido mesmo. E essa maturidade tem a ver com maturidade profissional ou tem a ver também com outro tipo de maturidade psicológica, outras questões eu acho que mais pessoais? Quando a gente fala maturidade, é difícil de colocar isso, né? Porque muitas vezes alguém que não tem tanta experiência profissional, mas tem um suporte psicológico, como você fala, né? Uma preparação individual nesse sentido, consegue dar conta desse tipo de situação e até conduzir uma equipe da melhor forma, né? Acho que maturidade dentro de um aspecto mais amplo. O setor industrial foi, vamos dizer assim, a origem da gestão do desempenho, né? Até falava-se muito da remuneração variável também do desempenho, que era quantos parafusos, quantos pregos você faz. Isso, né? Na gestão pública, né, muitas vezes o resultado e as atividades elas são de difícil mensuração. A gente não está falando necessariamente de produzir um determinado objeto, sim, né? Sim, você produz serviços, que produz sensações, que produz melhoria da qualidade de vida para a população e assim por diante. É algo intangível. Como que a gestão de desempenho pode funcionar bem nessas áreas em que a quantificação ela é mais complexa? Sim. Ainda dá para objetivar e buscar com que a gente tenha uma mensuração adequada para o processo de avaliação? Resgatando o próprio Deming, né, ele dizia o seguinte, que se você não consegue descrever o que você faz como um processo, você não sabe o que está fazendo. Né? Então, boa parte não sabe o que está fazendo, na verdade. O problema não é a intangibilidade. As pessoas... Exatamente. Eu acho que existe mesmo em aspectos intangíveis, né, como questões de comportamento, há a possibilidade de se estabelecer padrões esperados, né, da atuação da pessoa. Né? Eu acho que é uma falácia a gente dizer que somente aspectos tangíveis, né, mensuráveis por meio de estatística, coisas desse tipo, que são válidos para uma gestão do desempenho. Na maioria dos casos, esse tipo de
de avaliação não cabe, né? Principalmente na área de serviços, há uma dificuldade maior nesse sentido, né? Nas áreas administrativas, realmente há uma dificuldade de estabelecer parâmetros e numéricos para esse tipo de coisa. Mas questões comportamentais, questões de competências, só podem ser verificáveis por meio da atuação da pessoa mesmo, com a clareza do que se quer observar, né? Uma questão que é crucial para a gestão do desempenho, do meu ponto de vista, é a cultura, né? A cultura brasileira, o jeito do brasileiro se relacionar com o outro. E aí tem o jeitinho brasileiro, ela ainda é uma barreira para a aplicação de gestão de desempenho nas organizações. Como que... Não vou nem falar só do jeitinho brasileiro, que é até uma conotação ruim, mas Sim. as formas como os brasileiros se relacionam, ele ainda é um fator que dificulta com que a gente tenha processos de avaliação adequados? Como que você vê isso? Se a gente considerar o setor público, né, em especial, a permanência por longo prazo na organização, em geral, né, o servidor permanece na organização muito mais tempo do que do funcionário, o empregado na iniciativa privada. Isso facilita uma composição de grupos até familiares, né, dentro da própria organização, o que leva realmente a uma dificuldade, em alguns casos, nesse sentido que você está colocando, né? E o sistema tem que dar conta disso, de alguma forma, né? A própria utilização, por exemplo, da escolha forçada, né, de uma quantidade de pessoas que devem ter uma avaliação alta, uma quantidade de pessoas que devem ter uma avaliação média e outras com uma avaliação baixa, acaba fazendo também que, durante um determinado período, foi tida como uma solução, né, para esse tipo de situação, acaba fazendo com que também haja um rodízio, né, justamente por essa característica que você tá colocando. Num determinado momento, alguém é bem avaliado, num segundo momento é outra pessoa que vai ser bem avaliada, e assim não existe um problema, né, com o seu grupo. Então, esta é uma situação a ser verificada, né? A forma como as pessoas agem numa determinada organização precisa ser considerada para a implantação de modelos, né? Mesmo naquela situação em que nós já conversamos anteriormente, de um gestor mais exigente, de um gestor mais leniente, pode-se utilizar formas de mitigação, né, de redução desse tipo de coisa pela introdução de médias variáveis, né, nesse sentido de convergência das avaliações para uma média naquela determinada unidade. Ou seja, esses aspectos culturais em cada organização, que são obviamente diferentes, precisam ser considerados para a formulação do modelo. No estado de São Paulo, a gente tem uma série de processos de avaliação, quase que, vamos dizer assim, um por carreira, né? O médico tem um tipo, o policial tem outro, as áreas administrativas têm outras. Só que, dentro disso, muitas vezes o próprio modelo de avaliação, apesar de ser por carreira, ele engloba uma série de organizações distintas. Por exemplo, um funcionário administrativo da Secretaria de Administração Penitenciária é avaliado pelos mesmos parâmetros de um funcionário administrativo de um hospital público ou de uma escola pública. Como que você vê esse tipo de uso, esse tipo de parâmetro? Você considera que isso é positivo? O ideal é que, de fato, haja uma pulverização desse processo de avaliação, considerando as peculiaridades? Como que você analisa esse contexto? Até com relação à tua questão anterior, cada sistema deve ser adequado a uma cultura, a uma forma de ação, a uma característica da organização, né? Certamente podem existir algumas situações ou algumas partes, vamos dizer assim, da avaliação que sejam mais gerais, né? Dado aquele objetivo de homogeneização,
de transmitir um caminho a ser seguido. Porém, as características de cada organização devem ser observadas e os modelos devem ser adequados a essas características. Adotar uma forma padronizada realmente pode não ser adequada a uma determinada organização. Então, há que existir adequações para cada Porque perde as práticas, situação. né, Exato, do dia a dia, né? as rotinas. E as carreiras são distintas também, né? Eu acho que há a necessidade realmente de analisar cada uma das situações para identificar um modelo mais adequado para esse tipo de situação. Voltando ao papel do gestor, que eu acho que é talvez o ponto fundamental aí da avaliação, quais são os principais, não vou dizer defeito, mas os principais problemas que você analisa no gestor na condução dos processos de avaliação e gestão do desempenho? Assim, o que você considera que é um dos pontos mais críticos, em linhas gerais, obviamente, da atuação desses gestores? Porque a gente sabe que tem todo o ônus de lidar com o baixo desempenho, com expectativas dos resultados do desempenho, com conflitos que possa gerar internamente, mas quais são os pontos que você vê como mais críticos na atuação do gestor? Eu diria que, no caso do setor público, assumir o papel de gestor, né? A possibilidade desse gestor voltar para o cargo efetivo, né? E, num segundo momento, ser gerenciado por alguém que ele avaliou, acaba levando realmente a uma certa acomodação, uma certa dificuldade em ser mais pragmático, mais incisivo nessas avaliações, né? E isto pode dificultar uma avaliação mais aprofundada, uma avaliação mais bem realizada. Acho que esse é o principal problema nessa situação do setor público. Mas você diz isso por quê? Por causa do possível mau desempenho e a pessoa ser retaliada futuramente? Não usaria o termo retaliação, mas é uma situação em que, de certa forma, há uma perspectiva de se proteger para situações futuras, né? Isso não pode gerar um efeito dominó daqueles que têm um desempenho melhor ou até mais dedicação assim como o que é mal avaliado acaba se considerando prejudicado, Sim. o outro que tem um desempenho de fato, quando tudo é nivelado, se considerar prejudicado e falar, pô, eu aqui estou me esforçando, para que eu vou me esforçar? Se eu fizer mais ou menos, para mim tanto faz. Isso gera, você vê que... Sim, gera insatisfação inicialmente, né? E acomodação posteriormente, né? No sentido de que o mérito, vamos chamar assim, né? O mérito não está sendo realmente valorizado, né? E, nesse sentido, a tendência é de um nivelamento por baixo nesse aspecto, né? Então, esse é um problema sério eu acho que da gestão pública, não é da questão da gestão do desempenho, né? Mas da gestão pública. O gestor nem sempre se sente em condições de assumir uma determinada posição mais incisiva em relação ao mau desempenho, ou porque ele não tem o respaldo, né? Ou por aquela situação inicial que eu coloquei, ou porque ele não tem o respaldo da alta administração também, nesse sentido, né? Dadas as normas rígidas, as dificuldades que se tem com a aplicação de medidas disciplinares e coisas desse tipo, né? Então, essa insegurança do gestor em relação a esse processo também é um dos problemas sérios que precisam ser atacadas, ou caminhos? Né? Precisam ser atacadas. Eu entendo que o desenvolvimento de instrumentos claros e que sejam adequados àquelas carreiras, àquela organização,
A adoção também de situações em que o gestor não é o único que decide no processo das consequências, né, com relação à avaliação, são formas de minimização desse processo, né, dessas dificuldades. A utilização de comissões para referendar as avaliações realizadas por gestores, né, comissões independentes, são formas também de dar o respaldo para o gestor nesse sentido. Eu não falo das medidas de recurso, não, que isso, obviamente, é necessário e uma comissão pode atuar também nesse tipo de situação, mas na discussão mais geral dos diversos desempenhos observados pelos gestores. E a gente está falando muito disso do gestor, falamos também sobre maturidade. Uma parte, então, não seria a escolha do gestor, Sem dúvida. um dos grandes dificuldades? Sem dúvida, sem dúvida. Você está colocando uma pessoa que Sem não dúvida. tem essa maturidade, talvez esse traquejo para lidar com a gestão. Exato. Eu estou acompanhando de longe o processo de seleção de superintendentes numa empresa estatal aqui do governo do estado de São Paulo, né? E que eu acho muito interessante, porque se estabelecem critérios para se ocupar o cargo superintendente. E se abriu um processo de seleção interno, né, para que as pessoas pudessem ser avaliadas para esse tipo de coisa, né? Se considerava o histórico dele na empresa, se considera, né, o histórico dele na empresa, uma série de avaliações de conhecimentos e tudo mais, e até provas no final para esse tipo de coisa, né? Então, há uma preocupação nessa organização em realmente selecionar pessoas para essas posições gerenciais. E que necessitaria, eu não sei exatamente como é que vem acontecendo, mas necessitaria de uma permanência mais longa e de uma fixação desse gestor para que ele possa realmente desenvolver e se consolidar naquela posição. O que se vê em geral é que há mudanças muito rápidas dos gestores, nem sempre os escolhidos, né, são os designados, são as pessoas mais preparadas para aquela atividade. Então, isso, obviamente, acaba gerando dificuldades na gestão do grupo, na gestão de pessoas, né, e na própria... Então, não é um problema da gestão de desempenho, é um problema da gestão pública. E quando você fala mais preparada, não é só em critérios técnicos. Não. É critério de liderança, efetivamente. Né? De liderança, efetivamente. Eu acho que até a preparação técnica é menos importante do que a preparação para a liderança, né? Porque muitas vezes a técnica já está colocada nos processos, nas pessoas que estão conduzindo essas atividades, mas aquele que conduz, né, o grupo a um objetivo e leva o grupo a uma satisfação maior, a um clima melhor, isso é muito mais importante do que ser um gestor que conheça tecnicamente muito bem aquele assunto. Ademar, infelizmente o nosso tempo acabou. Deixo assim um minutinho final para você falar livremente aí a respeito dessa desafio aí da gestão do desempenho. A palavra é essa, desafio, né? Eu entendo que essa é uma necessidade, né, precisa ser desenvolvida nas organizações públicas de uma forma mais adequada a cada uma das unidades, das organizações. Os gestores, obviamente, precisam ser preparados para esse tipo de atividade, mas não se deve abandonar essa possibilidade, né? Uma dificuldade inicial pode realmente dificultar a implantação do processo, porém, essa dificuldade inicial pode ser corrigida ao longo do tempo e a permanência do processo se consolidando numa organização, realmente vai trazer excelentes benefícios para os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ter vindo aqui conversar com a gente. E agradeço a você também que nos acompanhou mais um programa Conversações. Até o próximo.
Ok. Joyce, Kátia e Raíza. Kati, a Raíza estão sem energia. Beleza. Ok. A Kati. Kati. Ah, não é a Kátia, né? Kati... Deve ser Katielen. Não, tudo bem. Quem é a Kati? É, porque tem a Katielen e tem a Kátia, por exemplo. Quem é a Kati? Essa aqui tá assim. Não, mas a Katielen, ela tá aqui na sala de aula. Ela tá online aqui. Katielen da Silva. Ok. Beleza. Tá bom. E aí, pessoal? Viram o vídeo? Ah, tá. Ah, tá bom. Entendi. É que eu vi atrasada a mensagem porque tava no vídeo. Entendi. Tá bom. Tudo isso. Entendi tudo agora. É que eu já tinha falado avisado antes essa mensagem. Como eu também tava vendo o vídeo ali. Bateria? Bateria. Seu filho toca bateria? Ah, ah, tá bom, entendi. Mas aqui, ó, como você viu, né, também foi gravado e tudo. Eu tô tentando subir esse vídeo também, né? Eu não consegui várias vezes aí porque ele é um pouco grande.